o que realmente você precisa fazer antes de entrar em qualquer operação no mercado financeiro. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, e no vídeo de hoje você vai aprender tudo o que é necessário, o que você precisa enxergar antes de entrar numa operação, seja no mercado de Forex, no mercado de criptomoedas, no mercado de ações americanas e também no mercado de ações aqui no Brasil. Não importa qual ativo você vai operar, desde que você faça isso antes de entrar em alguma operação. Isso é muito importante. É como se fosse um checklist nas suas operações. Você precisa cumprir aquele passo a passo antes de comprar e antes de vender qualquer ativo no mercado financeiro. É o modo que eu opero também no mercado. Eu preciso saber quando comprar e quando vender, mas antes disso eu preciso saber o que pode interferir na minha operação, o que pode me ajudar na operação e o que me ajuda a enxergar uma grande tendência, tanto de alta ou tendência de baixa, olhando apenas o gráfico para identificar todas essas informações. É tudo isso que você vai aprender ao longo desse vídeo. Bom, o que eu preciso que você faça nesse momento? Se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, porque aqui eu sempre solto várias aulas durante a semana para você aprender a operar no mercado financeiro, em qualquer mercado, para ganhar em real, em dólar, com alvos acima de 10% por trade. Então se inscreve, ativa o sininho, que isso vai ser muito importante para você. Bom, o que nós vamos analisar no mercado financeiro na modalidade swing trade, que eu sempre ensino aqui para você, que é quando comprar e quando vender. Mas antes disso eu preciso saber o que pode me ajudar e o que pode me atrapalhar no trade. A primeira coisa que nós vamos olhar é o gráfico do ativo. E nesse gráfico, o primeiro passo é identificar a tendência do ativo. Separei uma ação que está em operação real agora para você aprender a operar. Aqui eu separei a ação da Apple. Estou posicionado nessa ação nesse momento. Inclusive, os alunos da Fórmula provavelmente também estão posicionados nessa ação. A ação da Apple, nesse momento, apresenta um movimento de tendência de alta. O que é isso? É quando o preço do ativo está subindo, ou seja, fazendo uma direção ascendente. Ele está apresentando, como se fosse de maneira mais simples de se dizer, está apresentando uma escadinha para tendências de alta. Isso aqui é uma impulsão, retração e impulsão. Nessa impulsão, retração e impulsão consecutiva é o que diz para qualquer pessoa, o que diz para o mercado financeiro, o que diz para você em casa, que este ativo, que essa ação está em tendência de alta. O gráfico, ele basicamente representa o preço da ação, representa a tendência do preço da ação. Essa tendência é o que vai ditar para a gente se vamos comprar ou se vamos vender. Para operações de curto prazo, principalmente aqui no swing trade, vamos efetuar a compra do ativo, isso é primordial. Vamos efetuar a compra do ativo quando o preço do ativo estiver em tendência de alta. E vamos operar vendido, ou seja, vamos entrar posicionado na venda quando o preço do ativo está em tendência de queda e nós recompramos um pouco mais embaixo, recompramos ou no alvo de ganho ou no nosso stop para encerrar a operação e colocar o lucro no bolso. Então temos essas duas formas de operar no mercado financeiro, tanto comprado quanto vendido na operação. Nesse caso, estamos em uma operação comprado, porque o preço ativo está fazendo um movimento ascendente, fazendo um movimento de zigue-zague para cima, ou seja, o preço do ativo está fazendo um movimento de força para a tendência de alta. O movimento de força ele é caracterizado pela impulsão, pequena retração e a impulsão novamente, sendo que essa retração aqui, geralmente, para uma boa impulsão, para dizer que o preço está em uma tendência de alta e que a probabilidade continue para essa tendência de alta, essa retração geralmente não passa de 50%. Não passa de 50%. Se passar de 50%, pode ser que ele esteja enfraquecendo a sua tendência. O melhor seria até 30% dessa tendência. Se fizer um recuo em 30% e voltar a subir, excelente. Mas se não fizer, for até 50%, ainda está ativo essa impulsão para uma nova tendência de alta, esse movimento de força completo. Esse movimento de força completo é caracterizado por esses três passos aqui: a impulsão, a retração e a impulsão novamente. É isso que você vai buscar quando você abrir o gráfico do ativo. Você vai buscar sempre um movimento de impulsão e retração para tendência de alta, ou movimento de impulsão e retração para tendência de baixa. Procurou isso e achou, circula, deixa marcadinho ali. Isso aqui foi o último movimento gráfico, foi a impulsão, retração e impulsão. Pronto.
Quer dizer que já é hora de comprar ou vender o ativo? Não, você precisa de algumas confirmações a mais. Isso aqui já identifica para mim que está em uma tendência de alta e que está fazendo esse movimento de impulsão, retração e impulsão. Agora é hora de olhar para o lado esquerdo do gráfico, ou seja, você vai olhar para esse lado aqui, vai olhar para o passado do preço. Por que isso? Você precisa identificar os pontos fortes onde o preço pode encontrar uma resistência. E nesses pontos fortes onde o preço pode encontrar uma resistência, é o que vai ditar se você pode entrar ou não na operação. Isso é um dos filtros. Vamos agora olhar o lado esquerdo do gráfico. Tirando o zoom do gráfico, é possível identificar as resistências e suportes no gráfico. A resistência ela é caracterizada quando o preço ativo tem alguns picos. E esses picos passados identificam para a gente nos giz essa resistência, onde o preço pode encontrar uma resistência e voltar a cair. Temos aqui uma outra resistência, temos aqui uma nova resistência e temos aqui também uma nova resistência. Lembrando que uma resistência ela pode se transformar em um suporte no preço mais recente. O que era uma resistência aqui, por exemplo, aqui se transformou no suporte. O preço bateu aqui em cima, subiu, voltou e subiu novamente. Ou seja, aqui encontrou o que era uma resistência, aqui antigamente, agora é um novo suporte no preço do ativo. Isso daqui já nos dá uma posição de compra. Por quê? Quando o preço do ativo, quando entra numa resistência, rompe essa resistência, faz um recuo e forma essa resistência como um suporte, isso já diz para mim, diz para você, que o preço encontrou uma dificuldade aqui para a queda. Nessa dificuldade para a queda, podemos dizer que é uma confirmação que o preço vai continuar a sua tendência de alta, até que ele encontre uma nova resistência, como aqui. Nessa nova resistência, o preço pode sim ainda fazer esse movimento aqui, ó, impulsão, retração. Tem duas coisas que ele pode fazer nesse momento. Ele pode retrair para a queda ou pode ter uma nova impulsão para a tendência de alta. Tem esses dois movimentos que o preço pode fazer. Mas, se o preço aqui está nessa tendência já de alta, já há alguns dias, já há algumas semanas, a probabilidade é que o preço continue a essa tendência de alta, correto? Se eu tenho essa probabilidade ao meu favor, isso já aumenta as minhas chances de ter ganho e atingir o meu alvo. Alvo de 10, 20, 30, 100% em uma única operação. No caso aqui, você pode ter dois alvos na operação. Você pode ter o alvo nessa última resistência, que é o pico dessa ação, o pico aqui de preço desse ativo, ou você pode ter um outro tipo de alvo traçado, que é um alvo não tão comum. Nem todas as pessoas gostam de utilizar esse alvo, mas eu gosto muito de utilizar, que é a retração aqui do último movimento de força. Se o movimento de força deu a impulsão daqui até aqui, ele pode fazer um próximo movimento de tamanho igual, ou seja, eu tenho um alvo na operação. Esse alvo é um pouco mais curto, então eu posso também colocar um alvo aqui em cima numa operação. Mas vamos voltar ao passo a passo aqui do que você precisa para analisar antes de entrar na compra ou na venda do ativo. Já identifiquei aqui a tendência do ativo, já identifiquei também a resistência, que pode ser o meu alvo da operação, ou uma resistência que encontre, que me dê uma dificuldade que o preço possa continuar a essa tendência, ou seja, ele pode bater aqui e voltar a cair, né? E a partir daqui, começar uma nova tendência de baixa. Por isso que é importante você utilizar o stop em todas as suas operações. Dito isso, tem mais algumas coisas que você precisa para confirmar se é hora de entrar ou não na operação. Por exemplo, você pode utilizar um indicador como a média móvel de 20 períodos, que eu sempre utilizo em todas as operações. Olha que interessante. A média móvel de 20 períodos funciona também como um suporte e resistência. O preço está subindo e se mantendo acima da média móvel de 20 períodos. Isso daqui já é uma outra confirmação que o preço do ativo pode continuar a sua tendência de alta. E assim por diante. Mais uma confirmação que o preço, mais uma confirmação que eu posso ganhar dinheiro com esse ativo no mercado. Inclusive, você pode ignorar essa resistência aqui, não ignorar totalmente, mas sabendo que o preço pode ter uma impulsão novamente, uma retração, mas ele pode ter uma nova impulsão novamente e romper a antiga resistência. E o que você deve fazer nesse caso, se você quiser um alvo ainda maior, que eu também gosto de alvos muito maiores, eu só opero com alvos acima de 10%, é o que eu sempre ensino aqui, ou que os alunos da Fórmula do Swing 3 também sempre aprendem aqui comigo. Bom, eu posso tirar um pouco do zoom do ativo.
Nessa tirada de zoom, eu consigo encontrar outros alvos na operação, ou seja, outras resistências. Eu posso pegar desse momento aqui, que é o pico de preço do ativo, há algumas semanas, e traçar essa resistência aqui. Ou seja, o preço do ativo pode continuar subindo, rompendo resistências, até que ele atinja um alvo muito maior na minha operação. E com esse alvo muito maior, eu coloco um grande lucro no meu bolso, graças a esse ativo que está em tendência. Isso daqui você pode fazer com vários ativos ao mesmo tempo, que estão em tendência tanto de alta, ou você pode operar vendido com ativos que estão em tendência de baixa. Uma outra coisa que é muito importante antes de você entrar numa operação é confirmar essa tendência no gráfico semanal. Antes de entrar na prática, como analisar o gráfico semanal para ter mais uma confirmação sobre a tendência, eu quero explicar para você sobre a importância do gráfico semanal nas suas operações. O gráfico semanal vai ditar para você para onde que está indo a tendência, ou seja, vai ditar para você o que você vai realmente fazer, se você vai comprar ou se você vai vender. O gráfico semanal ele é importante porque quando você opera também a tendência do ativo utilizando o gráfico semanal como uma confirmação de tendência, ele te dá alvos muito maiores na sua operação. E é graças a esse alvo maior que você tem um trade muito mais bem sucedido, porque você vai ter um lucro muito maior, você vai ter um stop também muito mais assertivo, porque de nada adianta você colocar um stop pequeno, se esse stop pequeno pode ser acionado várias vezes em todas as ações. Uma ação no mercado financeiro, aqui no Brasil principalmente, tem uma variação média aí de 3%, tanto para cima quanto para baixo no mercado durante o dia. E essa variação pode atingir o seu alvo. Tem pessoas que utilizam alvo de 2% ou 1% no trade. Isso é um alvo muito curto, ou seja, você não vai aproveitar uma grande tendência porque o preço do ativo ele faz impulsões e retrações, sendo que quando está em uma tendência de alta vai fazer uma impulsão maior do que uma retração. Uma retração vai ser pequena para continuar uma próxima impulsão. E para uma tendência de queda, a mesma coisa, vai ter uma grande impulsão, vai ter uma pequena retração em seguida para ter uma nova impulsão para continuar essa tendência de queda. E no gráfico semanal, não diferente de outros gráficos, como o gráfico diário, o gráfico de 4 horas, que são mais voltados para o swing trade para pegar esses grandes alvos, no gráfico semanal apresenta os mesmos padrões desses outros tempos gráficos. No gráfico semanal você vai continuar sim buscando padrões de força, que é caracterizado por 3 movimentos, que é impulsão, retração e impulsão, e quando está em tendência vai fazer esses movimentos consecutivos, ou seja, você vai ver vários degraus e um gráfico subindo e vários degraus, gráfico descendo. Vai ver uma escada para subir e também você pode ver uma escada lá de cima que vai descer. Isso representa a queda do preço do ativo. É isso que você tem que enxergar, é isso que você vai procurar. E é nesse gráfico semanal que você vai buscar também as suas confirmações para entrar nessa tendência. Eu, quando iniciei no mercado, eu tinha uma dificuldade para aceitar o gráfico semanal porque eu queria fazer mais operações do que era necessário. Eu queria passar mais tempo operando, eu queria ter muito mais operações. E quanto menor o tempo gráfico, mais entradas você vai ter. Isso é confirmado. Mas quanto mais entradas você tem, mais errática fica a sua operação, porque nem todo padrão vai ser assertivo. Nem todo padrão que mais se repete vai ser assertivo. Como assim, Arion? Bom, vamos lá. Vamos supor que você vai entrar no gráfico de 5 minutos para operar o day trade, né? Esse é o tempo gráfico mais adequado para operar esse tipo de operação, esse tipo de modalidade. No gráfico de 5 minutos, se você procurar o principal movimento, que é o movimento de força ou até mesmo o pullback, você vai ver muitos movimentos de força, muita impulsão, muita retração, muita impulsão, muita retração. Você vai encontrar também muitos pullbacks nessas operações. Esse é o padrão que mais se repete no gráfico em tendência. Só que no gráfico de 5 minutos você vai encontrar muito mais esses padrões. E nem por isso a sua operação vai ser assertiva, porque quanto menor o tempo gráfico, mais errático ele se torna. Isso é devido à demanda compradora ou demanda vendedora. A liquidez também representa muito isso. Se eu tenho uma grande demanda no gráfico diário, isso é o volume financeiro negociado no gráfico diário. Vamos botar aí de milhões em uma ação. Se eu pegar o gráfico de 5 minutos, vai encontrar uma demanda compradora, demanda vendedora muito menor do que aquela no gráfico diário, ou seja, eu vou ter milhões a menos sendo negociados naquele curto período de tempo. Então, o que eu vou buscar? Eu vou buscar manada, eu vou buscar o que o gráfico está dizendo para mim. Se está todo mundo comprando, está fazendo um movimento ascendente para a tendência de alta, eu vou operar comprado. Lógico que
até que eu identifique um padrão de reversão, né? Nem todo ativo vai subir para sempre ou vai descer para sempre. Vai haver padrões em que o preço do ativo vai dizer para você que, olha, para por aqui, não é hora de entrar, porque a partir daqui pode entrar no movimento de reversão de tendência. Tem aula minha aqui no canal, na playlist, sobre as melhores técnicas do mercado financeiro, os principais padrões para você operar. Lá tem uma aula específica sobre a reversão de tendência, alguns dos principais padrões e os que mais se repetem. Dá uma olhadinha que vai valer a pena. Se você identificou esses movimentos ascendentes e descendentes também no gráfico semanal, você também pode operar comprado. É uma outra confirmação. E é isso que eu vou mostrar para você agora no gráfico. Aqui eu estou na mesma ação da Apple, que é a ação que eu estava analisando no gráfico diário para vocês. E aqui estamos no gráfico da Apple, no gráfico semanal. Nesse gráfico da Apple, você vai ver que tem muito menos movimento e você vai ver candles muito maiores, outras formações de candles. Isso é possível observar. O que eu preciso de confirmação aqui no gráfico semanal antes de entrar em uma operação? Eu preciso também identificar a tendência, suportes e resistências, inclusive canais de alta. Por exemplo, vamos começar aqui pela tendência. Preço do ativo está fazendo um movimento de impulsão, retração, impulsão e aqui até mesmo um pequeno movimento de impulsão, retração, impulsão. Pronto, aqui eu tenho um pequeno pullback aqui sendo formado. Já me dá minha confirmação que o preço do ativo está na tendência de alta. Pronto, já é uma das confirmações. Qual é a minha outra confirmação? Suportes e resistência. Ou seja, eu preciso encontrar os meus suportes para ver se não é nada que possa me atrapalhar. Inclusive, eu consigo também identificar os alvos da minha operação. Eu tenho as resistências porque eu estou olhando também o lado esquerdo do gráfico. Eu estou olhando toda essa demanda aqui, todos esses picos aqui que formou uma grande demanda vendedora e o preço acabou recuando. Esses picos formou para mim as minhas resistências, que no lado direito vai dizer para mim o que o preço pode fazer nesse momento. A partir daqui, o preço do ativo pode fazer isso aqui, ó. Se continuar sua tendência de alta, ele pode fazer impulsão, retração e formando impulsões e retrações. Quando bate em uma resistência, pode ter um recuo, forma um pullback, logo depois tem uma nova impulsão que rompe a resistência, transforma essa resistência em um suporte e com isso continua a sua tendência de alta, até que encontre e faça um padrão de reversão com um morro duplo e o preço do ativo volte a cair. Bom, isso é o que pode acontecer. Nós trabalhamos aqui com a probabilidade, mas o preço do ativo ele pode não subir. Ele pode, a partir daqui, bater na resistência e começar a formar padrões para uma reversão de tendência, ou seja, uma queda no preço do ativo. E o que nós precisamos enxergar aqui se o preço do ativo fazer isso? Primeiro momento, se eu efetuei a compra do ativo, eu tenho que ter um stop na minha operação, ou seja, eu vou sair da operação e posso iniciar uma nova operação, sem problema algum, desde que eu identifique isso daqui, eu identifique esse movimento muito importante, que é a impulsão, retração, impulsão, retração e impulsão. Isso daqui é um ok para mim, dizendo que o preço ativo pode entrar numa tendência de queda e com isso eu posso operar vendido no preço do ativo. Mas se o preço desse ativo continuar a sua tendência de alta, eu posso operar comprado e continuar essa tendência. Se eu operar comprado e aproveitar essa tendência, o que eu posso fazer com o preço do ativo se ele continuar subindo? O preço continua subindo, correto? Se eu já sei quando comprar, que pode ser no pullback ou no rompimento, e o alvo da minha operação está traçado em uma antiga resistência, eu devo ter o stop da minha operação. O stop sempre vai ser obrigatório nas suas operações, ou seja, vamos supor que o stop estava aqui embaixo, um stop alto no gráfico semanal, mas se o preço do ativo continuou subindo, eu posso e devo movimentar esse stop para o meu próximo padrão, ou seja, um próximo pullback, um fundo de um pullback ou até mesmo, se você gostar de operar, um stop financeiro. Eu não gosto de stop financeiro, eu prefiro stop técnico. Se o stop está caro, eu diminuo a minha mão, eu diminuo o meu dinheiro investido naquela ação e eu mantenho meu gerenciamento de risco. Stop técnico, ele é muito mais assertivo e você tem um parâmetro muito melhor, uma coleta de dados muito melhor ao longo das suas operações do que um stop financeiro. O stop financeiro geralmente é utilizado para quem está com medo de fazer uma operação. Quem sabe operar, utiliza o stop técnico. Stop está caro? Diminui a sua mão. Continua caro? Não entra na operação.
No swing trade você consegue operar vários ativos ao mesmo tempo. O que mais tem nesse mercado é oportunidade, porque você tem mais de 360 ações no mercado brasileiro, tem mais de 6.000 ações no mercado americano, tem uma grande quantidade, botando aí quase 1.000 criptomoedas para estar operando, e você tem muitas opções também, quase 16 pares de moedas para você operar no mercado de Forex. Os melhores eles são cerca de 16 pares de moedas para operar. Você pode operar outros, pode operar bem mais, sem problema algum, mas eu me atento somente a esses 16 pares de moedas. Ou seja, você tem uma infinidade de pares de moedas para estar operando nesse mercado. Você pode operar 2, 3 ações no mercado brasileiro. Se não estiver dando tanta oportunidade, no mercado americano tem mais 6.000 ativos para estar operando. Se não tiver grandes oportunidades ali, como ativos em tendência, parte para outros ativos, como criptomoedas também no mercado de Forex. Diversifique. Você tem a opção no swing trade de operar vários ativos. Você tem a opção de ter muito mais assertividade operando vários tipos de ativos em gráfico, em tendência. Então, aproveite desse benefício para operar. Arion, mas aí ocupa muito tempo. Não, só ocupa muito tempo para quem não sabe analisar. Eu te dei aqui todos os passos que você precisa para saber antes de entrar numa operação. E passos simples, utilizando apenas o gráfico do ativo. Por exemplo, esse vídeo aqui é uma instrução para você para saber o que você deve fazer antes de entrar em qualquer ativo no mercado. É uma instrução simples, é o que você deve analisar. É algo que eu não tive quando eu comecei a operar no mercado e eu quis fazer isso por você porque eu tenho certeza que assim você vai operar melhor. Como o mercado financeiro muda a vida de muitas pessoas operando no curto prazo para essas operações mais assertivas no mercado. Bom, espero que tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixe aqui nos comentários que eu posso fazer um próximo vídeo com a sua sugestão. Até o próximo vídeo e até a próxima aula.